Boa tarde a todos, como é que estão? Beleza pura? Gente, tentei gravar agora agorinha, só que não deu muito sol. Aí eu tive que começar agora. Gente, vou começar agora a introdução do crime, do livro O Crime na Galeria de Cristal. Tem que ser a introdução. Eu contei o assassinato da Albertina Barbosa, o assassinato do Michel Tradi e o assassinato do José Pistone. Só que, é claro, durante a reportagem, eu acabei ah, traçando linha e jogando mais informação do que, do que os próprios assassinatos. E tem detalhes interessantes, e agora vou fazer hoje e amanhã vídeo sobre essa introdução. Para começar, aquela época era uma época muito antiga e quando ocorreria um julgamento naquela época lá, não vou falar nada sobre o livro, vou introduzir as informações que eu sei. Então, quando começava um julgamento naquela época, as pessoas se aglomeravam, porque crime naquela época era muito difícil. De uns anos para cá, daí que foi acontecer mais crimes, que teve mais repercussão, mas diante dos ocorridos, naquela época um julgamento era quase como se fosse uma partida de futebol. E se aglomerava muitas pessoas e se colocavam naquela questão lá, naquela antiga questão. O que está sendo julgado ali são pessoas que cometeram crimes. Principalmente é o caso do José Pistone e o caso do Michel Tradi, porque ainda o crime da Galeria de Cristal foi um crime, um crime talvez até que parou o Brasil, porque de uns anos para cá, eu fiz a introdução do livro, só que é claro, eu pego de uns anos para cá. Em 2008, quando a menina Isabela foi morta, o crime dela parou o Brasil. Chocou o Brasil, por quê? Porque aquela época não era comum, sim, 2008 já começou a ser comum. Deixa eu contar uma história para você interessante. Eu tentei procurar, só que não consegui procurar. Tem o caso de um rapaz que ele trabalhava na Encol, que é uma empresa que já faliu já. E acho que ele era nordestino, sim, ele deveria ser nordestino e ele veio do Nordeste para São Paulo. Eu trabalhando lá e não acho que ele devia uma dívida, porque eu estou contando, tá numa revista Veja de 1995. Ele devia uma dívida, ele foi assaltar uma mulher. E essa mulher, ela estava no mercado chamado Mercado Pães Mendonça, em São Paulo. E ela foi estrupada e assassinada na frente da filha, acho que de 9 anos, acho que se chamava Julie. E já as épocas dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, até os crimes começaram a acontecer de forma não aleatória, porque em 1920, 1908, 1928, por aí, os crimes aconteciam de forma aleatória. Então, o caso do José Pistone e o caso do Michel Tradi, eles remontam a história de um Brasil antigo que parava, fitava os olhos por um julgamento que ocorreria em 2000 e em 1928 e ficaria marcado para a história. O José Pistone é um caso bem
excêntrico porque ele matou e a investigação dele foi muito rápida. A do Michel Trades ele foi pego com a mão da botija, então. E a da Albertina Barbosa nem se fala porque a Albertina praticamente fez o que fez e conseguiu ainda se safar ainda, alegando um monte de coisa, dizendo que a honra dela foi destruída e naquela época ou vice-versa, quando a honra era destruída, podiam matar. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, um dado interessante. Eu assisti, acompanhei o caso da Isabela, volto a citar a Isabela de novo, e assisti, acompanhei um negócio interessante. Há uns anos atrás, tinha acho que um reinado russo que eles permitiam que os pais e mães fizessem sacrifícios dos seus próprios filhos. Uns anos atrás. Só que é claro, o que acontecia no reinado russo, praticamente, sabe o que não é muito diferente do que acontece hoje. Porque hoje tem pais e mães que literalmente levam os filhos ao sacrifício. Mas, bom, saindo desse assunto e voltando para a introdução. Então, naquela época, os julgamentos eram lotados. Tinha muita gente. Só o julgamento da Albertina Barbosa reuniu lá um auditório cheio. E a diferença, sabe o que? Da introdução que eu falei, eu vou contar apenas essas por causa que no julgamento ela levou o próprio filho. Sabe por quê? Porque todo mundo tivesse pena dela. Por que pena dela? Porque ela era uma mulher. Ser condenada, ela podia não passar o resto da vida inteira na cadeia, não, mas iria cumprir uma pena longa, uma pena pesada. E ela foi condenada a 25 anos de cadeia. Ela ficou o tempo inteiro, desde a época do crime, até os julgamentos, até o último julgamento que deu ela como é que posso falar para vocês? Deu ela como absolvida. Sim, até o último julgamento que absolveu ela. Ela ficou o tempo inteiro em prisão preventiva. O tempo inteiro em prisão preventiva. A Albertina Barbosa ficou o tempo inteiro em prisão preventiva. Ou seja, sem tempo para acabar. Sem tempo para acabar. E, nossa, é algo tão interessante e até algo que vem até ser um pouco meio estrondoso, porque aquela época, o crime, estou falando pela primeira vez sobre o livro em si, porque eu já tinha falado no canal algumas vezes, mas li até um trecho, tem os primeiros vídeos meus, e eu falei sobre a origem do canal, que foi o livro Crime na Galeria de Cristal. O primeiro dado interessante é que foi o livro Crime na Galeria de Cristal. Podia ter sido, vamos supor, de qualquer caso. Bom, e a gente... Eu já volto a fazer outra introdução.